Ei pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando o PET 6 e vamos ver nessa aula aqui de hoje as semanas 1 e 2 do PET 6. O tema dessas duas primeiras aulas é plano cartesiano. Vamos ver então primeiro o que é um plano cartesiano. Plano cartesiano é também conhecido como sistema de coordenadas cartesianas. É um plano no qual se fixam duas retas perpendiculares, chamadas de eixos cartesianos, sendo o ponto de interseção entre esses dois eixos chamados de origem do sistema cartesiano. Essa definição é a que está no PET de vocês lá, no PET 6. No plano cartesiano, nós temos o eixo das abscissas, eu coloquei ali que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, para a gente poder, às vezes, decorar, para a gente poder entender um pouquinho melhor, a abscissa, no caso, é o eixo x. E ordenadas, é o que sobrou, é o eixo y. No caso, o eixo x, o eixo das abscissas, ele é o eixo horizontal. E o eixo das ordenadas, então, ele é o eixo vertical. No caso aqui, vamos já pegar direto um exemplo aqui bem simples para a gente poder entender, então, no caso, esse plano cartesiano nosso aqui. Se nós temos aqui, então, olha, esse plano cartesiano, onde nele nós vamos identificar o ponto P, 5 e 4 no nosso plano cartesiano. Mais uma vez, esse exemplo também está lá no PET de vocês, onde aqui é uma bem inicial, uma introdução mesmo ao conceito aqui de plano cartesiano, as noções aqui de plano cartesiano. Onde esse ponto aqui, ele tem aqui, olha, dois valores, ele tem o 5 e ele tem o 4. E sempre num plano cartesiano, quando a gente vai representar esse ponto P, no caso, esse par ordenado, nós vamos representar sempre com os valores de x seguido dos valores de y. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é identificar, no caso, o primeiro valor, que é o 5, onde o 5 está? O 5 não é referente ao eixo x, o eixo x está aqui, ó. Então, achei o eixo 5, o eixo 5 não, o eixo x, o valor 5, encontrei ele ali, então essa é a abscissa do ponto P, esse é o valor 5. Já a ordenada do ponto P, ele vai ser referente ao valor 4, ou seja, ele está aqui, o ponto 4. Repara que tanto o ponto P, tanto com os valores de abscissa e os valores da ordenada, ou seja, os valores de x e de y, nós temos um pontilhado. E esse pontilhado, nos dois casos, tá vendo que o próprio exercício, o próprio exemplo, ele já deixou aqui, olha, do lado, um ângulo reto. Significa que esse valor aqui, esse pontilhado que a gente vai fazer, ele vai ter que ser perpendicular ao eixo das abscissas, quando a gente está saindo dele. Né? Quando a gente pega ali o ponto das ordenadas e sai esse pontilhado dele, ele tem que ser também, tem que ser um ângulo perpendicular, né? Tem que formar um ângulo reto de 90 graus em relação ao eixo y. E quando esses dois pontos, quando esses dois pontilhados eles se encontram, eles formam um ponto. Esse ponto, denominado ponto P, chamado ponto P, onde nós temos os seguintes valores, olha, de 5 e 4, ou seja, 5 referente ao eixo x, o eixo das abscissas, e 4 referente ao eixo y, o eixo das ordenadas. Ok? E mais uma vez, quando a gente tem esses dois valores, um valor do ponto das abscissas e um valor, né, das ordenadas, nós temos então o que a gente denomina como par ordenado. A gente vai precisar muito de entender essa parte aqui para dar continuidade na matéria. Depois, nós temos aqui também os 4 quadrantes de um plano cartesiano. No plano cartesiano, nós temos aqui o primeiro de todos, né, o primeiro quadrante. E a partir de identificar aqui, depois que a gente identifica o primeiro quadrante, a gente vai ter que ir no sentido anti-horário, que é ir ao contrário mesmo, olha, para identificar o próximo quadrante, que no caso é o segundo quadrante, depois o terceiro quadrante e por último ali o quarto quadrante, até chegar lá no primeiro quadrante de novo. E a partir ainda dessa ideia, a gente consegue estabelecer valores. Olha, no caso, esses valores do lado de cá de x, do lado direito de x, eles são positivos. E os valores do lado esquerdo de x, eles são negativos. Já os valores em relação ao eixo das ordenadas, o eixo y, aqui em cima é positivo.
Então, todos esses valores de y aqui na parte de cima são positivos e todos esses valores aqui na parte de baixo são negativos. Mas o que isso significa, Christian? Significa que a gente consegue montar pares ordenados de sinais, porque se eu tiver dois valores positivos, olha, isso significa que esse valor aqui é do x e isso significa que esse valor é do y, do eixo x e do eixo y, respectivamente, sempre nessa ordem. E a gente tem o seguinte, que esse primeiro valor é do eixo x, esse primeiro valor é do eixo y. Então, qual que é esse quadrante? Que quadrante representa quando nossos dois valores do par ordenado são positivos? Olha, nós temos o sinal positivo aqui, nós temos o sinal positivo aqui. Então, é no primeiro quadrante que nós temos esse ponto. Da mesma forma que se a gente pegar aqui, vamos seguir a ordem, né? No caso do segundo quadrante, o nosso eixo x, ele está aqui, olha, ele tá vendo? É um sinal negativo. Já o valor do y, ele continua sendo positivo. Então, olha, o nosso primeiro quadrante, vou colocar aqui primeiro Q, nós temos esse valor aqui de sinais. Já no segundo quadrante, vamos colocar o segundo Q aqui, nós temos esse padrão aqui de sinais. E no caso aqui do terceiro quadrante, como que a gente vai identificar? Olha, tanto o valor x quanto o valor y, no terceiro quadrante, os sinais deles vão ter que ser negativos. Então, nós temos sinais de negativos, tanto para o valor x quanto para o valor y. Já o quarto quadrante, como que vai ser? Olha, o quarto quadrante, nós temos aqui o valor x aqui sendo positivo e nós temos aqui o valor y sendo negativo. Então, vai ficar dessa forma aqui os sinais do nosso quarto quadrante. Isso daqui é muito importante na hora que a gente for identificar, ter que realmente identificar os pontos, os pares ordenados no nosso plano cartesiano. Então, olha, vamos pegar já um exemplo para fazer justamente isso, identificar os nossos pares ordenados no nosso plano cartesiano, para a gente já ter uma noção de qual quadrante vai pertencer cada um desses pontos. Por exemplo, olha, no caso desse ponto A, nós temos as coordenadas 3 e 4. O que isso significa quando nós temos as coordenadas 3 e 4? 3 é positivo, 4 é positivo, então significa que o ponto A ele vai estar aqui, olha, no primeiro quadrante. Onde? Vamos identificar ele aqui agora? Vamos pegar, ó, olha ali, o primeiro valor é 3, 3 é referente ao eixo x. Então, vamos começar um pontilhado aqui para cima, sempre perpendicular, né, de forma perpendicular ao eixo x, até chegar próximo ao ponto pontilhado, né, do 4. O 4 do y está aqui. Vamos fazer, então, um pontilhado aqui também para poder chegar perto ali do pontilhado do eixo x. Quando a gente tem os dois pontilhados se encontrando, nós marcamos aqui um ponto em cima desses dois pontilhados e falamos que, então, esse daqui é o ponto A, onde esse ponto A tem as coordenadas 3 e 4, ok? Simples assim. E agora, vamos trocar de cor aqui para achar o ponto B. O ponto B, nós temos uma das coordenadas sendo 0 e a outra coordenada menos 2. E agora, 0 não é nem positivo e nem negativo, 0 é um valor neutro. E o valor menos 2, né, é um valor negativo. No caso, o menos 2 é o valor de y. Nós sabemos que valores de y negativos já ficam na parte de baixo aqui do meu gráfico. Mas, quando um dos valores é 0, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar o ponto em cima do outro. Então, olha, no caso, o x aqui é 0, então eu vou marcar lá onde está o y valendo menos 2. O y menos 2, né, aqui, ó. Vou marcar então um ponto aqui em cima do menos 2. Esse daqui é o ponto B. Mais uma vez, simples assim. Não precisou de fazer nenhum pontilhado, por quê? Ó, dica para vocês aí. Mais uma vez, quando um dos valores do meu par ordenado é 0, eu vou marcar o ponto em cima do outro valor. E quando os dois forem 0? Nós temos ali lá no ponto E. Vamos chegar lá. Agora, no caso do ponto C, nós temos x igual a 3, y igual a menos 3. O nosso valor x igual a 3 está aqui, olha, certo? O nosso y como menos 3 está aqui. O que eu vou fazer, então, é manter essa noção de seguir esses pontilhados e quando esses pontilhados se cruzarem, eu marco o ponto em cima dele. Vamos começar aqui, olha. Tanto faz eu começar do valor x ou do valor y, tá, gente? Essa ordem aí não interfere. A gente só tem que tomar cuidado mesmo na hora que os pontilhados se encontram. Eu não posso fazer o pontilhado, por exemplo, do x até lá na parte de baixo, lá, porque não tem necessidade.
Então, eu vou fazer o pontilhado justamente até onde esses dois valores aqui se encontram, olha. 3 e menos 3 se encontraram? Marquei um ponto ali em cima e coloquei, ó, essa é a coordenada A. Ó, coordenada A não, viajei aqui, coordenada C. Agora nós temos que identificar a coordenada D. A coordenada D tem os valores menos 1 para x e 1 e 2 para y. Então vamos pegar aqui, olha, o menos 1 para x está aqui, ó. Vamos começar identificando ali, fazendo o pontilhado. E o ponto 2 para y está aqui, ó, do ladinho. Os dois pontilhados se encontraram, marquei um ponto e identifiquei a coordenada D. E agora, igual eu falei para vocês, no caso dessa coordenada E, onde os dois valores são zero, como que a gente vai fazer nesse caso? E agora? Olha, quando os dois pontos são zero, o que eu vou fazer? Eu não falei com vocês lá na coordenada B que quando um dos pontos é zero, a gente marca em cima do outro ponto? No caso, eu vou falar que o x é zero. Então, eu vou ter que marcar onde o y é zero. Onde que o y é zero? Aqui no meio. Se a gente pensasse da outra forma também, olha. No caso, o y é zero. Vou marcar em cima do ponto x. Onde que o x é? Zero. Aqui no meio. Ou seja, tanto faz o x ou o y, o ponto é nossa origem. É nosso centro ali dos dois eixos, tanto o x quanto o y. Então, nós temos ali que o ponto é o centro dos dois. E por último, a nossa coordenada F. Vamos fazer o F aqui de vermelho para a gente poder encerrar. Nós temos aqui a coordenada menos 4 para x, 0 para y. Mais uma vez, quando um dos nossos valores é zero, eu marco em cima do outro, né? O menos 4 para x está aqui. Então, eu vou marcar o ponto em cima dele, e esse, então, é o ponto F. Identifiquei ali no meu plano cartesiano, então, olha, as 6 coordenadas, os 6 pares ordenados que nós temos ali. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, já sabe, né? Me manda lá no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Dando continuidade aqui, então, olha, exemplo 2. Já o exemplo 2, ele é o inverso do exemplo 1. No exemplo 1, nós tivemos que pegar as coordenadas e colocar elas no plano cartesiano. Agora, nós temos as coordenadas no plano cartesiano e temos que encontrar essas coordenadas, realmente escrever quais são essas coordenadas aqui. Olha, temos diversas delas. Eu vou pegar algumas e vou deixar o restante para vocês, né? Porque tem bastante aqui, dá para todo mundo fazer um pouquinho. Então, nós temos aqui, olha, vamos começar da coordenada A. Onde está a coordenada A? O nosso ponto A está aqui no centro, olha. E agora eu tenho que necessariamente identificar primeiro, né, os valores de x, seguido do valor de y. O ponto A é só fazer isso aqui, olha, é só realmente criar esses pontilhados aqui de forma perpendicular aos eixos x e y para a gente poder identificar, olha, que no caso o valor de x aqui é 3, o valor do y ali é 3, então o nosso ponto A, nossa coordenada A, ou nosso par ordenado do ponto A, são os valores 3 e 3. Dando sequência aqui, no caso, a coordenada B. Onde está a coordenada B? O B está aqui no cantinho, ó. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, olha, no caso, o valor de x, sempre seguindo ali o nosso pontilhado de forma perpendicular, e o nosso valor de y. Então, no caso ali do meu ponto B, ele tem os valores menos 2 para x, menos 1 para y. Vamos pegar agora o nosso ponto C. O ponto C está aqui no meio, ó. O ponto C, ele tem quais coordenadas? Olha, vamos identificar ali, fazer o pontilhado. Então, nós temos o valor 2 para x, menos 2 para y. Agora, o nosso ponto D. O ponto D está aqui, olha. E o ponto D está em cima do eixo x. O que isso significa? Que, no caso, o valor do x é 5, o valor do y é 0. Lembra, é o que eu falei com vocês aqui, olha. Se uma das nossas coordenadas é 0, o nosso ponto vai em cima do eixo, seja o eixo x ou o eixo y. Então, no caso aqui, olha, o valor do y ele é 0, a gente vai marcar o ponto em cima do eixo x, que no caso já é o ponto 5. A nossa coordenada E. Nossa coordenada E está aqui no meio, olha. Lá em cima do eixo y. Se está em cima do eixo y, o que vai acontecer? Um dos nossos valores vai ter que ser 0. Como eu tenho o ponto do eixo y, o eixo x, então, tem que ser 0. Esse, então, é a nossa coordenada do ponto E. Agora eu vou parar por aqui. Vocês têm aí, então, as coordenadas F, G, H, I, J, K, L, todas elas aí para poder se divertir.
Conto com vocês aí, façam essa atividade aí em casa. Mais uma vez, caso haja alguma dúvida, me manda lá no WhatsApp. E falando em dúvidas, me manda o termo plano cartesiano como palavra-chave da aula de hoje, para vocês garantirem a presença lá da nossa aula lá no WhatsApp, tá? Me manda então plano cartesiano lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença da aula de hoje, ok? Então, pessoal, é isso. A gente já vai ficando por aqui. Aguardo vocês na semana que vem para o estudo da semana 2, onde a gente vai dar continuidade aqui. E até a próxima, pessoal. Não esquece de me mandar a palavra-chave lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença da aula de hoje, ok? Então, bons estudos, até a próxima e